De acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa, a concordância verbal está corretamente empregada na forma destacada em... Olha só. Para entender o público das plataformas digitais, analisaram-se, durante 10 semanas, o comportamento de jovens considerados viciados em aplicativos. Quem analisa alguma coisa. Então, esse ser, então aqui nesse caso o verbo é transitivo direto, esse ser pode ser pronome passivador. Se for pronome passivador, o comportamento, então o comportamento passa a ser o núcleo do sujeito paciente. Então, olha só, analisaram-se o comportamento, analisou-se o comportamento foi analisado. Então, aqui o correto tem que ser o quê? Analisou-se o comportamento e não analisaram-se, ok? Letra B. Em grupos de jovens usuários de redes sociais, constataram-se inúmeras situações de dependência crônica. Opa! Quem constata alguma coisa, é verbo transitivo direto. O C, possivelmente, é apassivador. Inúmeras situações assim assado, possivelmente é sujeito paciente. Eu só vou ter certeza quando eu transpuser da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Constataram-se inúmeras situações foram constatadas. Eu tenho certeza agora. Concorda comigo? Então aqui eu sei que a concordância está correta. Beleza? Continuando. No serviço de auditoria das empresas de comunicação, atendem-se a reclamações de todos os tipos sobre falhas assim assado. Veja então que o verbo atender, ele é um verbo transitivo indireto. Nós não temos termos não preposicionado aqui. O termo é preposicionado, está vendo? Então aqui nós temos o objeto indireto. Então esse ser não pode ser apassivador, beleza? Esse termo reclamações não pode ser sujeito, porque ele tem preposição aqui. Então nós temos aqui o índice de indeterminação do sujeito. Quem é que atende? Eu não sei quem é, beleza? Por isso esse verbo deve ficar no singular. Sempre que nós tivermos o índice de indeterminação do sujeito, que ocorre com o verbo de ligação, que ocorre com o verbo intransitivo, que ocorre com o verbo transitivo indireto, o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Show? Beleza, tranquilo. Então a gente elimina a alternativa C também. Alternativa D. Nas análises sobre privacidade dos usuários, atribuem-se corretamente aos aplicativos de conversas a maior responsabilidade pela situação atual. Quem atribui uma coisa a outra, atribui uma coisa a alguém ou a outra, beleza? Então, nesse caso, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Aos aplicativos de conversas é um objeto indireto. Então, o termo não preposicionado, a maior responsabilidade pela situação atual, vai ser o sujeito paciente, porque esse ser é um pronome apassivador. Porque o pronome apassivador ocorre com o verbo transitivo direto ou com o verbo transitivo direto e indireto. E como nós falamos, a gente só consegue enxergar como pronome passivador quando a gente consegue transpor da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Vejamos. Atribuem-se corretamente aos aplicativos de conversas a maior responsabilidade. Na realidade tem que ser o quê? Atribui-se, no singular. Atribui-se aos aplicativos a maior responsabilidade. Por quê? A maior responsabilidade pela situação atual é atribuída corretamente aos aplicativos de conversas. Ela é atribuída, beleza? Então tem que concordar com o seu sujeito paciente aqui. Continuando. Alternativa E. Com base em dados estatísticos, estima-se. Quem estima? Estima algo. Então, estimar é verbo transitivo direto. O C é um pronome passivador, possivelmente. E na sequência eu tenho uma oração. Que os jovens sejam os maiores responsáveis pela navegação das redes sociais. Esta é uma oração subordinada substantiva. Ok? Estimam-se isso. Na realidade tem que ser o quê? Estima-se isso. Por quê? Se esse aqui é um verbo transitivo direto, isso aqui é um pronome passivador, eu tenho aqui um sujeito paciente. Então aqui é uma oração subordinada substantiva subjetiva. E essa oração é paciente. Tá legal? Estima-se isso. Isto é, isso é estimado. Então comprovei que isso aqui é um pronome passivador. Olha só como o uso do se é empregado na concordância. Está vendo? Então, neste caso, você notou que a alternativa B de bola é a correta.